Bom dia, quinto ano. Hoje, as nossas dicas online, elas serão de ciências. Também lembrando vocês que nós temos atividades na plataforma. É a nossa primeira parte do simulado, hoje de ciências, que já está disponível. As atividades, elas irão se iniciar na página 153. Nós continuaremos falando sobre sistemas. Já nas nossas últimas aulas, nós temos falado a respeito desse assunto, né? Começamos falando lá do sistema digestório, que é o sistema responsável pela nossa digestão. Depois falamos sobre o sistema respiratório, que é o responsável pela respiração. Na última aula também falamos sobre o sistema urinário, que elimina, né, as substâncias tóxicas do nosso organismo. E hoje nós falaremos sobre o sistema cardiovascular. Isso aí. De repente você pode pensar, já ouvi essa palavra. E não seria diferente, considerando que você já deve ter escutado assim: ah, ele foi ao cardiologista, né? É o médico que trata dessa parte, né, do nosso corpo, principalmente do coração. Isso aí. Então, hoje nós vamos falar do sistema cardiovascular e também de como que funciona, assim, integralmente todos os sistemas. Vocês sabem que para estudar, nós estudamos os sistemas separadamente. Quando eu falei, por exemplo, sobre o sistema digestório, nós falamos de órgãos como, por exemplo, intestino grosso, intestino delgado, né? Depois, quando falamos sobre o sistema respiratório, nós falamos sobre o pulmão, os alvéolos pulmonares, as fossas nasais. Quando falamos também sobre o sistema urinário, falamos sobre os rins, os uréteres, a bexiga, a uretra. E hoje nós vamos falar sobre esse sistema cardiovascular, que é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos, e alguns livros trazem, como no caso o livro de vocês trouxe, que também é formado pelo sangue. Isso por quê? Porque o sangue faz parte de todo esse processo. Então, lá na página 153, vocês vão ter informações como, por exemplo, essa, que o sistema cardiovascular, ele é responsável pela circulação do sangue em nosso corpo. E como eu já disse para vocês, ele é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. A circulação, ela é o percurso que o sangue faz no nosso corpo. Nós temos pequena circulação e grande circulação. Para você que está acompanhando aí no livro, lá no terceiro parágrafo nós chamamos de grande circulação, encontraram? O percurso que o sangue faz quando ele sai do coração e percorre todo o corpo. E a pequena circulação? Ela é o oposto, é aquela que sai do coração e vai para os pulmões, onde ela recebe o oxigênio e deixa o gás carbônico em seguida para retomar o coração. O coração, ele é dividido em 4 câmaras, como está aí nessa imagem. 2 superiores, que são chamadas de átrio, e 2 inferiores, que são os ventrículos. Vocês podem observar nessa imagem que está aí. Eu vou deixar também para vocês na próxima semana, quando vocês buscarem as novas atividades, uma folhinha que está colada no caderno, que está trazendo mais informações. Ela está dizendo, por exemplo, que o coração, ele é o centro do sistema cardiovascular. Ele é um órgão musculoso responsável pelo bombeamento do sangue para todas as partes do corpo, por meio de uma rede de vasos. Esses vasos, eles se encontram interligados e distribuídos por todo o corpo, que são as artérias, as veias e os vasos capilares. Vocês sabiam por que são chamados de vasos capilares? Porque eles são tão finos, semelhante ao fio de cabelo. Não como esse, esse aqui é um conjunto de fios, né? Um fio mesmo de cabelos. Por isso, esse nome, por eles serem bem finos, são chamados de vasos capilares.
As artérias, por exemplo, elas conduzem o sangue que sai do coração. Já as veias, elas conduzem o sangue que vem de todas as partes do corpo para o coração. E os vasos capilares? Eles conduzem os nutrientes, como o gás oxigênio, para as células e recolhem o gás carbônico e outros resíduos produzidos durante as atividades celulares. Aí, nessa imagem que eu vou deixar para vocês, vocês vão poder identificar quais são as veias, quais são as artérias, e também vai ter mais informações a respeito da pequena circulação e da grande circulação, que, como eu já disse para vocês, o trajeto que o sangue faz, coração, pulmão e coração, ou seja, ele sai do coração, passa pelo pulmão e volta para o coração, recebe o nome de pequena circulação. Já o trajeto que ele faz do coração, corpo e coração é chamado de grande circulação. Lá na página 154, nós vamos ter um texto que vocês poderão fazer a leitura completa dele. Eu só vou fazer um resumo a respeito do que está sendo falado. Ele está falando a respeito de operando em conjuntos. O livro de vocês trouxe esses sistemas que nós estudamos, mas nós temos outros sistemas. Por exemplo, não foi falado, e ainda também falaremos, né, a respeito a nossa próxima aula vai falar a respeito do sistema nervoso, a respeito do sistema genital. Mas nós teríamos, por exemplo, o sistema locomotor, que tem a ver com as nossas articulações. Esse o livro não trouxe. Depois eu vou deixar para vocês um complemento. Mas a página 154, ela está falando sobre operar em conjunto. Como eu disse para vocês, quando a gente estudou os sistemas, nós estamos estudando eles separadamente. E a gente não pode misturar. Se eu falar, por exemplo, assim, a qual órgão que pertence a qual sistema que pertence a determinado órgão. Se eu falar, por exemplo, coração, você não vai poder falar para mim que ele pertence ao sistema digestório. Então, a gente precisa saber cada sistema, cada órgão, a qual sistema que pertence. A gente estudou eles separadamente, porém no nosso organismo eles funcionam em conjunto. E é esse assunto dessa integração que existe entre os sistemas que esse texto aí ele está falando. A página 155, ela traz uma atividade que ela deveria ser feita, né, se nós estivéssemos em aulas presenciais. Então, a página 155 ela não será feita. Lá na página 156 e 157, que são as nossas atividades de hoje, você vai ter a seguinte informação. Estão com o livro aberto? Vamos lá. Leia a tirinha e responda as questões. Pessoal, agora vamos dar a última volta na quadra, né? O professor falou. Um dos meninos falou: eu não aguento mais, meu coração parece que vai sair pela boca. Aí a sua colega diz assim: segura aí, sem coração você não vive. E preciso estar vivinho para pagar aquele meu lanche na hora do intervalo, ou seja, na hora do recreio, né? Porque o garoto teve a sensação de que o seu coração ia sair pela boca. Se você observar, quando nós estamos em situação de repouso, né? Tranquilos, parados, calmos, o nosso coração ele bate mais lentamente. O coração ele é um órgão musculoso involuntário, ou seja, não tem como você fazer assim, vou parar, ele vai parar de bater, não depende da sua vontade. Não é igual, por exemplo, se eu pensar assim agora, vou abrir e fechar a minha mão. Esse aqui é um movimento voluntário, depende da minha vontade. Eu posso abrir a mão e eu posso fechar a mão. O mesmo não ocorre com o coração. Você não pode falar assim, para de bater, continua batendo, bate mais aceleradamente. Então, ele é um músculo involuntário, ou seja, não depende da nossa vontade. Aí o menino perguntou, por que ele teve a sensação de que o coração ia sair pela boca? Porque ele estava batendo mais
acelerado, né? E por que o coração do garoto está batendo de modo mais rápido do que o normal? Porque ele está fazendo o quê? Uma atividade física. Lá na letra C, na atividade feita pelo garoto, pode ser percebida a integração, ou seja, a ligação, né, dos sistemas respiratórios e cardiovascular. Qual é essa integração e por que ela ocorre? Vamos lá. O coração, ele está batendo mais aceleradamente, correto? E isso faz com que o corpo bombeie o sangue mais rápido. Está aí a interligação entre esses dois sistemas. Isso ocorre por quê? Porque ao fazer o exercício físico, o organismo precisa o quê? Liberar mais energia. O sangue que leva as células e o oxigênio estão aí interligados, ou seja, houve a interligação entre esses dois sistemas. Lá na página, mas você pode responder com as suas próprias palavras, tá? Lá na página 157, a gente tem a continuidade dessa atividade. Porque podemos afirmar que o sistema cardiovascular é um sistema integrador, ou seja, ele está ligado a outros sistemas, né? Por quê? Porque ele transporta várias substâncias, né? Por outros sistemas, como por exemplo, os nutrientes através do sistema digestório, os gases, né? A entrada de oxigênio e a liberação de gás carbônico através do sistema respiratório e outras substâncias produzidas que podem ser eliminadas. Lá no número 3 está assim: complete o esquema sobre o funcionamento integrado dos sistemas do corpo humano. Aí você vai fazer o seguinte: 4 desses são os nomes dos sistemas que nós utilizamos, nós estudamos. Por exemplo, qual o sistema que transporta o gás carbônico a ser eliminado pelo corpo? Sistema respiratório. Agora, olha o outro: obtém do ambiente os nutrientes que serão distribuídos para todas as células do corpo. É o sistema digestório. E no meio, faz o sangue circular por todo o corpo, transportando nutrientes e gases. Acabamos de estudar esse sistema. Agora, lá embaixo, no canto esquerdo do seu livro, não é um sistema. Está assim: usam nutrientes e oxigênio para transformação que liberam energia, né? São as células. E por último, do lado direito, a gente tem: filtra o sangue e elimina a urina. Não é um órgão, tá, gente? Eu quero que você me diga o nome do sistema. Qual o sistema que filtra o sangue e elimina a urina? Essas são as atividades de hoje. Mais uma vez lembrando a vocês, nós temos simulados lá, a primeira parte do simulado de ciências. Leiam atentamente, a maior parte dele está falando sobre sistemas. Deixei umas imagens bem interessantes para que vocês possam observar. Observem, leiam atentamente ao marcar. Quando marcarem, releiam novamente antes de enviar, porque depois de enviado não pode fazer alteração da resposta. Mas antes de você enviar, você pode mudar. Então, façam com atenção, porque vocês sabem, está valendo nota. Tenham todos um excelente dia.